Olha, transfusão de sangue é uma daquelas coisas que salva vidas todo santo dia. É, sem dúvida, uma das maravilhas da medicina moderna. Só que por trás de cada bolsa de sangue existe um quebra-cabeça de compatibilidade super complexo, sabe? É algo que vai muito, mas muito além de saber se alguém é tipo A, B ou O. Então, como é que esse quebra-cabeça é montado com total segurança? Pensa só, uma transfusão errada pode levar a uma reação fatal. Então, como os laboratórios garantem que aquele sangue que deveria salvar uma vida não acaba se tornando uma ameaça? A resposta está numa série de checagens, uma mais detalhada que a outra. Tudo começa pelo básico, aquilo que a maioria de nós já ouviu falar na escola, o sistema ABO e o fator RH. Esse é o primeiríssimo portão de segurança e o mais crucial, porque envolve anticorpos que todo mundo tem desde que nasce e que podem reagir na hora. A primeira etapa é a chamada tipagem direta. Para ficar fácil de entender, é como se os antígenos fossem umas bandeirinhas que ficam na superfície das nossas células vermelhas, as hemácias. Esse teste simplesmente vai lá e olha quais bandeirinhas estão presentes. A bandeira A, a bandeira B, as duas ou nenhuma. E o processo é muito visual, muito direto ao ponto. Se o sangue forma uns gruminhos, se ele aglutina quando a gente pinga o soro anti-A, pronto, as hemácias têm o antígeno A. Se aglutina com anti-B, tem o B. Aglutinou com os dois, é a B. E se não aconteceu nada, ficou tudo lisinho, é tipo O. Simples, né? Mas absolutamente vital. Mas não para por aí. Para ter certeza mesmo, a segurança precisa ir mais a fundo. Identificar as bandeirinhas é só metade do trabalho. É preciso fazer uma contraprova para ter certeza absoluta. E é isso que nos leva para a próxima verificação. Aqui na tipagem reversa, a gente vira o jogo. Em vez de olhar para as hemácias, a gente vai analisar o plasma da pessoa. Funciona assim: se alguém é do tipo A, o plasma dessa pessoa naturalmente vai ter anticorpos anti-B. Se for do tipo B, vai ter anticorpos anti-A. O resultado da reversa tem que bater certinho com o da direta. É a prova dos 9. Se não bater, acende um alerta vermelho e a investigação tem que continuar. Pois é. E é bem aqui que a nossa história ganha um toque de suspense. Porque além desses anticorpos naturais do sistema ABO, o nosso corpo pode criar outros bem mais sorrateiros e potencialmente perigosos. São os chamados anticorpos irregulares. E a diferença entre eles é gigantesca. Os anticorpos naturais, do tipo IgM, são moléculas grandes que não conseguem atravessar a barreira da placenta. Já os irregulares, que geralmente são do tipo IgG, são menores, mais ágeis e conseguem sim passar pela placenta. E isso, como a gente vai ver, tem consequências enormes. Tá, mas de onde vêm esses anticorpos que não deveriam estar ali? Basicamente, o nosso sistema imunológico os produz quando entra em contato com o sangue que ele não reconhece como sendo 100% seu. Isso acontece muito depois de uma transfusão, durante a gravidez ou depois de um transplante. É uma reação de defesa normal do corpo, mas que pode complicar e muito futuras transfusões. Beleza, se existem essas ameaças invisíveis, como é que o pessoal do laboratório faz para encontrá-las? Bom, eles têm um kit de ferramentas de investigação super especializado, feito justamente para caçar esses culpados escondidos no sangue. E a grande estrela dessa investigação toda tem nome, é o teste de Coombs. Ele vem em 2 versões e cada uma delas responde a uma pergunta muito específica e muito importante sobre o que está acontecendo no sistema imune do paciente. Entender a diferença aqui é a chave de tudo. O Coombs direto é o investigador de cena de crime. Ele responde, está acontecendo um ataque agora? Ele procura anticorpos que já estão lá, grudados nas hemácias. Já o Coombs indireto, que também é chamado de PAI, é o trabalho de prevenção. A pergunta dele é, existe algum perigo escondido que poderia atacar no futuro? Ele busca por esses anticorpos livres no plasma, que estão só esperando a chance de atacar o sangue de um doador. E para fechar com chave de ouro, antes de qualquer transfusão de fato acontecer, existe um último ensaio geral, a prova cruzada. Esse é o teste definitivo. A gente literalmente mistura um pouquinho do plasma de quem vai receber com as hemácias de quem vai doar, ali no laboratório. Se der qualquer tipo de reação, a bolsa de sangue é descartada para aquele paciente. É a última barreira de segurança, a garantia final de que tudo vai correr bem. Certo. Mas por que todo esse trabalho de detetive é tão importante? Por que essa investigação toda é tão crítica? Bom, porque em cenários da vida real, essa detecção literalmente separa a vida
da morte. Vamos dar uma olhada no nosso primeiro caso. Ele envolve a conexão mais delicada que existe, aquela entre a mãe e o bebê. E é aqui que aqueles anticorpos irregulares do tipo IgG se tornam especialmente perigosos. A DHRN, ou doença hemolítica do recém-nascido, pode acontecer quando uma mãe com sangue RH negativo está esperando um bebê que é RH positivo. O sistema imune da mãe pode identificar as células do bebê como estranhas e criar anticorpos contra elas. E como esses anticorpos são do tipo IgG, eles são pequenos o suficiente para atravessar a placenta, chegar no sangue do feto e começar a destruir as hemácias dele. Felizmente, a ciência encontrou uma solução simplesmente brilhante para isso. É a imunoglobulina anti-D. Ela funciona como se fosse um disfarce. Ela impede que o sistema imunológico da mãe sequer reconheça as células do feto como estranhas. Dessa forma, a produção dos anticorpos perigosos nem chega a começar. É um exemplo incrível de medicina preventiva. Agora vamos para um desafio completamente diferente. O caso de pacientes que precisam de transfusões de sangue com muita frequência, a vida inteira, como é o caso de quem tem anemia falciforme. O pulo do gato aqui é entender o seguinte: cada transfusão é uma nova exposição a antígenos que não são seus. Com o tempo, o corpo desses pacientes se torna um verdadeiro expert em criar anticorpos irregulares. Esse processo tem um nome, é a aloimunização. E o resultado é que fica cada vez mais e mais difícil encontrar uma bolsa de sangue que seja compatível. E qual a solução para casos tão complexos? A resposta está na medicina personalizada. Entra em cena a fenotipagem estendida. Pensa nela como se fosse um mapa genético super detalhado do sangue, que identifica não só o ABO e o RH, mas dezenas de outros antígenos menores. Com esse mapa em mãos, é possível encontrar um doador que seja quase um irmão gêmeo de sangue, minimizando ao máximo o risco de criar novos anticorpos. Bom, depois de toda essa jornada investigativa pelo universo do sangue, o que a gente aprendeu? Qual é a grande conclusão por trás de todos esses testes, de todos esses procedimentos? A lição é essa: a segurança em uma transfusão evoluiu. Deixou de ser só uma questão de combinar letras e sinais, A, B, O, positivo, negativo, e se tornou uma busca profunda pela compatibilidade humana em um nível molecular. Não se trata mais de encontrar uma bolsa de sangue, mas sim de encontrar a pessoa certa para a pessoa certa. E pensar em toda essa complexidade, em toda essa história contida numa única gota de sangue, deixa a gente com uma pergunta no ar, não é? A cada camada que a ciência desvenda, um novo universo de informações aparece. E isso faz a gente pensar: que outros segredos incríveis a nossa própria biologia está guardando, só esperando pelas ferramentas certas para serem revelados?